Você que está nos acompanhando aqui na rádio, na TV Câmara, agora 8 horas e 29 minutos, o deputado Kim Kataguiri termina esta sessão hoje, sexta-feira, uma semana com muitos trabalhos, de segunda a hoje, e já tem sessão também convocada para segunda-feira que vem. São muitos projetos. Aqui nesse finalzinho da sessão mesmo, os deputados tentaram, inclusive, incluir mais outros projetos que estavam na pauta para a votação, mas não houve entendimento. Às vezes um concordava com um, outro com outro, mas não esteve um consenso formado em torno de um projeto específico. Então, no final, acabaram aprovando aqui, por consenso, uma moção de solidariedade. A deputada Isa Pena, do PSOL, do Estado de São Paulo, da Assembleia Legislativa, ela é deputada estadual, ela, portanto, teve a solidariedade aqui de todos os partidos da Câmara dos Deputados por causa de uma ocorrência envolvendo um assédio do deputado Fernando Cury, do Cidadania. As imagens da Câmara da Assembleia Legislativa de São Paulo acabaram flagrando o deputado tocando o seio da deputada Isa durante uma sessão. Então, os deputados aqui, todos os partidos, unanimemente aprovaram essa moção de solidariedade. Mas foi um dia com muitas votações, trabalhos intensos, negociações, obstrução, até chegar a acordos, a entendimentos para que pudessem concluir a votação. E quem acompanhou tudo isso, estudou os projetos e vai trazer detalhes para você que está nos acompanhando, é o Lincoln Macário. Oi, Lincoln, muito boa noite. Boa noite, Carlos Oliveira. Boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, pelos nossas diversas redes sociais em que a gente tenta levar para você em detalhes, né, essas votações, que foram muitas mesmo, essa semana toda, 15 matérias muito complexas, não teve matéria simples, a única exceção talvez tenha sido essa moção agora, que contou com apoio total. Só no dia de hoje, 7 matérias, vou inclusive detalhar um pouco mais delas depois da gente falar da votação, da penúltima votação, que foi a da medida provisória 1003, que trata de um consórcio internacional coordenado pela Organização Mundial de Saúde e que reúne 9 laboratórios que estão pesquisando vacinas. Esse consórcio se chama COVAX Facility. A intenção é acelerar e facilitar o acesso às vacinas. Foi uma votação longa, apesar de um elevado grau de consenso no texto base, que foi alcançado pelo relator da matéria, mas assim mesmo nós tivemos 12 destaques, 12 tentativas de modificação, algumas acatadas, o que é algo assim até não muito comum, né? Em geral, os destaques geram alguma rejeição, porque se eles não entraram no texto base, no texto acordado, significa um grau de tensionamento que geralmente leva a não aprovação, mas nós tivemos sim algumas aprovações importantes. Um dos destaques em relação a esse texto, COVAX Facility, é que ele aproveitou para já dar direcionamento para o nosso processo de vacinação, e um desses direcionamentos, por exemplo, é que a partir do momento que uma vacina for aprovada no seu país de origem pelo seu órgão regulador, o equivalente à nossa Anvisa, e houver um pedido aqui de urgência por parte desse mesmo fabricante, a nossa Anvisa tem um prazo de 5 dias para dar essa autorização. Uma outra coisa interessante é que o texto da MP, o novo texto da MP, centraliza sim o Programa Nacional de Imunização na esfera federal, como costumeiramente acontece, coordenado pelo Ministério da Saúde, mas se houver omissão por parte do Ministério da Saúde, aí sim estados e municípios podem agir. Eu conversei um pouco mais cedo com o relator dessa matéria, o deputado Geninho Zuliani, do Democratas de São Paulo, e detalhei com ele algumas dessas mudanças ocorridas na reta final da apreciação da matéria. Vamos acompanhar. Portanto, aprovada a medida provisória 1003, enviada pelo governo para garantir que o Brasil entre num consórcio internacional para a produção de vacinas contra a Covid-19, chamado COVAX Facility. Só que a medida provisória entrou de um tamanho, saiu bem maior, houve uma confluência de interesses para garantir que, além da permissão dessa entrada no consórcio internacional, já se garantisse algumas diretrizes para a vacinação das pessoas no Brasil. O deputado Geninho Zuliani, Democratas, foi responsável por costurar todo esse acordo, garantir a aprovação, com poucas tentativas de modificação, né, deputado? Eu vou chamar a atenção, começo perguntando por uma. O senhor não previa
mas acabou vencendo a tese de que não deve ter termo de consentimento, termo de conhecimento dos eventuais efeitos, porque se considera que se a pessoa foi tomar a vacina, ela já está consciente disso. Num momento como esse, de muita pressa, isso faz diferença. Sem dúvida. Isso foi um pedido do governo, claro, para nós, e nós tentamos avançar com os líderes, tivemos muitas resistências, e a grande tese de defesa é que o termo de consentimento poderia desestimular a vacinação das pessoas. Então, a Câmara, quase com 70%, 80% dos membros foram contra essa proposta, nós nem chegamos a incluir no texto. E agora, hoje, foi aprovado um destaque do Cidadania de autoria da deputada Carmen Zanotto, no sentido ao contrário, para que não tenha o termo. Então, é uma situação que traz um pouco de polêmica nesse momento da vacina, todo mundo querendo ser vacinado e muitas opiniões diversas com um tema tão delicado. A não ser que o presidente Bolsonaro vete, a princípio, o uso desse termo está proibido, né? Uma grande discussão hoje foi se o plano de imunização, que normalmente já é sempre tocado pelo Ministério da Saúde, é um plano nacional, se ele poderia abrir exceções para que estados e municípios comprassem diretamente, para que pudessem fazer uma vacinação assim até acelerada. Isso ficou de fora, né? Continua sendo como sempre foi, né? Continuou. O Ministério da Saúde, ele tem por obrigação cuidar de toda a vacinação no território brasileiro. Obviamente que os estados têm que opinar e ajudar, os municípios têm um papel fundamental na aplicação lá na ponta da vacina e também devem ser ouvidos, mas a opinião central e a opinião, o dorso espinhal da vacinação é do Ministério da Saúde. Então, ouvir os estados e municípios é uma coisa, agora tomar a decisão compartilhada tem que ser, não tem jeito, tem que ser aqui em Brasília, porque aqui é a sede da federação e a campanha já tem um know-how pelo SUS e pelo Ministério da Saúde. O senhor já fez questão de botar lá no texto que os 2,5 bilhões reservados para a compra da COVAX Facility já estão garantidos, só que tivemos uma outra medida provisória já garantindo 20 bi. O senhor não quis trazer esses 20 bi para dentro da MP? No nosso texto, a gente... porque o Brasil já gastou 700 milhões com a COVAX, tem mais 1,5 bi para ser pago depois que comprar as vacinas, e nós garantimos no texto que esse dinheiro serve para todas as vacinas, mais o dinheiro do Programa Nacional de Imunização, mais as eventuais medidas provisórias e créditos adicionais de vacina, e também todo o orçamento do Ministério da Saúde pode ser disponibilizado para qualquer vacina. Então não tem trava orçamentária para adquirir as vacinas que o Brasil tanto precisa. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Genil Giuliani. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Um grande abraço. Então, e ainda nesse tema de enfrentamento ao coronavírus e aos impactos do coronavírus, lembrando que nesse caso da medida provisória 1003, que o Lincoln Macário estava falando com o relator, o deputado Genil Giuliani, ela trata da adesão do Brasil a esse consórcio de vacina, de vacinação, de acesso a vacinas. E aí teve também uma votação que se concluiu hoje, que começou ontem, que são recursos de fundos setoriais para poder incentivar a recuperação por causa das consequências da Covid-19. Então, a economia, com certeza, super abalada, a situação econômica do país abalada por causa da Covid. Então, esse é mais recursos que a Câmara e o Senado, obviamente, agora vai votar também, tentam atualizar e ajudar o país a se recuperar. Lincoln Macário, mas esse esforço, né, dos deputados e da Câmara para tentar achar soluções para esse problema tão grave que o país e o mundo enfrentam. Pois é, Carlos, e esse número, o valor dos recursos que vão ser destinados para esse propósito que você mencionou, né, o enfrentamento dos efeitos da pandemia, especialmente na economia, não é um número pequeno, não. 167 bilhões de reais. Isso é mais do que seria o nosso déficit previsto em 2020 se não fosse a pandemia que acabou elevando o déficit desse ano para algo em torno de 600 bilhões. Mas é muito dinheiro, é muito dinheiro. É dinheiro, por exemplo, similar, é mais do que o dinheiro, por exemplo, de todo o orçamento da saúde, todo o orçamento da educação. E aí esse dinheiro vem da onde? Você mencionou os fundos, né? O projeto inicial falava de 29 fundos setoriais, fundos cujo dinheiro é carimbado, só pode ser usado naquilo, e que tiveram superávit, tem um dinheiro, digamos assim, parado.
que poderia ser usado no futuro, mas que agora estava parado e foi redirecionado. Mencionei que eram 29 fundos, mas 3 foram tirados. O fundo do café, porque no final das contas não era dinheiro do governo, era dinheiro dos produtores de café. O fundo do seguro rural, porque a qualquer momento pode acontecer algum desastre, alguma calamidade natural e complicar as lavouras, por exemplo, e aí esse dinheiro precisa estar reservado para isso. E o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, que tem uma grana parada já há algum tempo e que o governo vinha usando para rolar dívida. Então esses 3 fundos ficaram de fora, sobraram 167 que vão ser enviados para o governo federal para poder distribuir, inclusive, com os estados e municípios. E aí, ter excluído o FUST foi muito importante por conta do projeto que veio logo em seguida, que foi o projeto da conectividade para alunos e professores nesse período em que estamos tendo aulas remotas, em que muita gente não tem dinheiro para pagar pela banda larga, não tem dinheiro para pagar pela internet no celular, que custa muito caro no Brasil. E aí o que se fez? Se pegou 3 bilhões e meio do FUST, desse Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, se direcionou para o governo também repassar para estados e municípios para que eles comprem tablets e principalmente paguem pela internet, comprem chips para botar nesses tablets, para botar nos celulares, para que as pessoas possam assistir a aula. E aí se previu uma média de 1 hora de aula por dia para os alunos e um pouco mais de tempo para os professores poderem se preparar, etc. Então, esse dinheiro ainda é pouco. O que se previu inicialmente que seriam necessários 26 bilhões de reais, mas era o que tinha disponível, chegou no acordo de destinar esse dinheiro que estava parado, esses 3,5 bi do Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações. Inclusive foi preciso mudar a lei do FUST porque não se permitia esse tipo de uso para o dinheiro do FUST. E aí nós tivemos, Carlos, além de todas essas matérias, eu estou me referindo apenas às matérias aprovadas no dia de hoje, viu? São muito mais durante a semana. 4 acordos internacionais. O acordo internacional é fechado pelo presidente da República, mas ele precisa ser chancelado, ele precisa ser ratificado, no termo técnico correto, pelo parlamento. Todo país tem que fazer isso. O chefe de Estado fecha o acordo, ou o chefe de governo, mas ele precisa ser ratificado no seu parlamento, e foi o que fizemos hoje com 4 acordos internacionais. Um é o protocolo de Nairobi. Esse protocolo, fechado na capital do Quênia, é um acordo da Organização Mundial do Comércio para aumentar a competitividade de produtos agrícolas. O Brasil, maior produtor agrícola do mundo, né, em vários dos segmentos agrícolas, tem muito interesse nisso. E se faz isso principalmente proibindo que os países ricos deem pesados subsídios para os seus produtores, o que acontece principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Então, o protocolo de Nairobi, quando mais da metade dos países que assinaram tiverem ratificado nos seus parlamentos, ele deixa de ser protocolo, vira acordo, começa a valer. E aí teve 2 acordos, teve um acordo com o Japão para facilitar o combate a tráfico de armas, bombas, drogas e material nuclear, material radioativo, e tem 2 acordos de céus abertos, um com a Holanda, conhecido formalmente como Países Baixos, e um com São Martin, que é uma ilha que existe no Caribe, muito bonita, muito visitada por brasileiros, que é dividida entre França e Holanda. E o que significa acordo de céus abertos? É que as empresas brasileiras e holandesas vão poder voar nesses 2 países com o máximo de liberdade possível, liberdade tarifária, liberdade de fazer conexões, etc. Isso é muito bom para estimular o turismo. E só para você ter uma ideia do que é essa ilha de São Martin, você já deve ter visto fotos em que tem uma praia muito pertinho de um aeroporto, em que as pessoas estão na praia e o aeroporto passa rasante. Pois é essa ilha paradisíaca que o Brasil acaba de confirmar esse acordo. Provavelmente teremos voos mais baratos, tanto para a Holanda como para São Martin, que é uma notícia boa aí para quando a gente tiver a retomada plena do turismo. Carlos, de um modo geral, essas são as votações de hoje, né? Repito o número, tivemos 7 votações hoje, 8 votações com a moção que você mencionou e 15 durante a semana, o que é um número impressionante, principalmente pelo fato de serem matérias muito complexas, que a gente acompanhou de uma maneira cansativa, mas muitíssimo interessante, não é, Carlos?
É verdade, o nosso parlamento certamente está entre os que mais aprovam leis no mundo, né? A gente é um país que tem uma constituição nova, a gente pode dizer que tem uma democracia contínua mais recente, e o parlamento tem tantas urgências para resolver, e não tem lugar melhor para se resolverem as urgências do país do que no parlamento, que é representado por pessoas que têm visões de mundo completamente diferentes, tendo assim um mosaico do que é a nossa população. E a gente já convida você para segunda-feira, tá ligadinho aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara, também na internet, acompanhando as votações que estão previstas. Também há um monte de projetos previstos para votação. A expectativa é que ao longo desse fim de semana os deputados, os líderes busquem entendimento para que possam concluir essas votações. Você é mais que convidado para poder seguir acompanhando com a gente todas as nossas transmissões, com certeza em um dos parlamentos que também é o dos mais transparentes do mundo. Então a você um excelente fim de semana, muito obrigado por sua audiência, até a próxima, siga sempre conosco aqui.